professor Aguinaldo, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos lá, vamos começar a nossa aula online aí. Galera, primeira coisa, para leitura, leitura do capítulo 3, correto? E segunda atividade, fazer exercícios da página 63. Não se preocupe que o gabarito vai ser fornecido aí pela escola, tá ok? Mas peço para vocês fazerem esse exercício. Nossa aula hoje é rebeliões e revoltas na América colonial. Querido, eu já até comentei com vocês um pouco sobre isso, mas eu não finalizei a matéria, correto? Então, vamos lá desde o início. Na América Portuguesa, nós tivemos dois tipos de movimentos: o movimento nativistas e o movimento emancipacionista. Os nativistas são movimentos de revoltas que não tinham um perfil de independência, né? Eles não queriam finalizar o vínculo com Portugal. Os emancipacionistas, não, eles queriam ser uma independência em relação a Portugal, cara. E o nativista, ele tinha um caráter regionalizado, né, com problemas da região ali. Já os emancipacionistas eram mais um movimento nacional, né? Aquele de incorporar uma nação. Essa é a ideia desses movimentos aí. Coloquei para vocês, né, os principais nativistas são Guerra dos Emboaba, Guerra dos Mascate, Revolta de Beckman, Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, pode ser os dois nomes. E os emancipacionistas são Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana ou Revolta do Salfaiate. Ok? Nós temos esses dois movimentos aí. Os nativistas, Guerra do Emboaba, foi um conflito entre paulistas e portugueses. Os portugueses eram chamados de Emboaba, que é esse nome tupi para denominar forasteiros, né? O que aconteceu mais ou menos nesse movimento? Descobriram que tinha ouro nas minas, pessoas de Portugal e de outras partes da colônia foram lá para eles queriam ouro também. Só que os portugueses, os paulistas achavam que eles deveriam ter a prioridade na extração do ouro. O que aconteceu? Os portugueses achavam que tinham prioridade também na produção do ouro. Então, o que aconteceu? O conflito entre os dois. Por ter mais soldados, uma estrutura maior, a vitória foi dos portugueses. Os paulistas foram expulsos, mas não ficaram assim tão mal, porque na região da atual de Goiás, Mato Grosso, também foi encontrado jazida de ouro pelos bandeirantes lá. Olha só, qual foi a grande consequência desse conflito? São Paulo e Minas Gerais foram elevados, né, se tornaram capitanias, e elas saíram dos domínios do Rio de Janeiro, né, se tornaram regiões de independentes. Revolta dos Mascates. Esse foi um conflito que não teve nem muito a ver com Portugal, né? Foi uma revolta colonial, mas ela não foi uma revolta contra Portugal. O que aconteceu? Existia duas regiões lá de Pernambuco, Olinda e Recife. Recife ele era organizado e administrado por Olinda. Olinda era uma região de grande importância econômica, era o açúcar. E o Recife, a grande organização econômica lá era o comércio, né? Até então os comerciantes eram chamados de mascates, por isso revolta dos mascates. O que acontece? Recife não precisava economicamente de Olinda. E Olinda atravessava por uma crise econômica por causa dos baixos preços do café, do açúcar, desculpa, os baixos preços do açúcar e tudo mais. Então, o que aconteceu? Olinda acaba dependendo até economicamente de Recife. Só que Recife ele manda uma carta para o rei de Portugal e nessa carta ele pede para ser elevado de posto, né, para ser elevado para vila. E assim, a Olinda não teria mais domínio sobre o Recife. Olinda não gostou muito da ideia. O que Olinda fez? Invadiu Recife. E o conflito começou a ter. E esse conflito ele só acaba quando o rei de Portugal manda tropas portuguesas para lá para garantir a elevação de posto de Recife. Tá ok? Revolta dos Beckmans.
também foi outra revolta, mas foi uma revolta também de caráter econômico, né? Porque o que acontece? Lá no Maranhão, Portugal, ela cria a Companhia de Comércio do Maranhão e nessa Companhia de Comércio ele começa a fazer monopólios de venda e de compra de produtos. Então ele começa a trazer os produtos europeus para Maranhão muito caro e compra os produtos coloniais bem barato. E o que acontece? Essa mesma companhia proíbe a escravização dos índios. Então a galera ela começou a ficar sem escravos para fazer sua produção. E o que a companhia faz? Para acabar até com o conflito entre jesuítas e jesuítas, produtores agrícolas, para acabar esse conflito entre os dois, ele decide a proibição do comércio de escravos, sendo que a Companhia de Comércio do Maranhão ela promete que levaria por ano 500 escravos africanos para a colônia, lá para a capitania do Maranhão. O que acontece? Realmente ele não cumpre essa promessa. Ele não leva essa quantidade de escravos. O que acontece? O povo se revolta, né? Liderados por Jorge Sampaio e os irmãos Beckman, Manuel e Thomas, eles se revoltam, tomam um posto, eles tomam o Maranhão, né? E começam a comandar a capitania. Thomas Beckman, ele vai a Lisboa, vai tentar solucionar esse problema todo, acaba preso, né? Porque vocês sabem que crime de revolta contra Portugal é um crime de lesa majestade, né? Então, crime de traição ao rei. E os líderes que ficaram no Brasil foram presos e condenados à forca, né? Foram mortos. Outra revolta nativista, a revolta de Felipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Essa revolta é bem interessante, né? Ela não foi uma revolta que não queria independência, só queria justiça. O que Portugal? A quantidade de ouro entregue no quinto estava diminuindo. Portugal, né, julgava que o motivo pela qual a diminuição da entrega disso era o contrabando. Só que o que acontece? Não era. Realmente as jazidas de ouro elas estavam secando, né? Estavam ficando sem ouro. Então o que Portugal faz para evitar o tráfico, né? Esse contrabando de ouro em pó? Primeiro é proibido o comércio do ouro em pó. Segundo, ele cria as casas de fundição, onde você deveria levar o ouro e nessas casas de fundição o seu ouro ia ser transformado em barra, ele seria selado e quintado. Ou seja, se o do ouro que era devolvido para tu já era descontado o imposto do quinto. Lembrando que o quinto é a quinta parte do ouro encontrado tinha que ser dado como imposto, né? 20%. Por exemplo, tu achou 10 quilos de ouro, tinha que dar 2 quilos para a coroa. 20% desse ouro. E o que acontece? O grande problema é que a casa de fundição não acabava nem entregando a quantidade de ouro certa, né? Vamos dizer, deixei os 10 quilos lá, deviam me descontar ou 2 quilos, 20%, e deviam me devolver 8 quilos de ouro em barra. Gente, nunca vi os 8 quilos, né? Vinha 7,5, 7. As pessoas misturavam outros metais no ouro para deixar mais pesado e desviavam o ouro puro, coisas do gênero. Então, os mineradores se revoltavam contra as casas de fundição liderado por Felipe dos Santos. Não preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? É verdade que eles tomaram lá o governador da capitania não estava muito preparado, né? Nem imaginava que ia ter revolta. Ele não tinha soldados suficientes para reverter esse movimento. Aí ele aceitou, não, vou acabar com as capitanias e tudo mais. Capitania não, desculpa, as casas de fundição e tudo mais. Tá? Quando ele conseguiu levantar soldados, ele atacou a galera, prendeu Felipe dos Santos, simplesmente matou e quartejou ele. Né? Agora, emancipacionistas, Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi um movimento que, na verdade, ele nem ocorreu, né? Nem chegou a ocorrer. Ele seria no dia da derrama. O que é a derrama? Como eu falei para vocês sabem que os mineradores estavam com dificuldade de entregar o ouro por causa do esgotamento das jazidas. O governo, então, ele estipula
100 arrobas anuais, né? 100 arrobas dá uma média de 1.200 quilos de ouro, que deveriam ser entregues por ano para a coroa. Caso não conseguisse atingir essa meta, seria decretada a derrama. A derrama era uma cobrança de impostos atrasados, ou seja, as pessoas invadiam, os soldados invadiam sua casa, ia pegando tudo que de valor que tinha até completasse o valor que eles já achavam da sua dívida. E o que, que acontece? As elites mineiras começaram a ir contra esse movimento. Quem são as elites? Os mineradores, né? A galera que tem grana, né? Intelectuais, profissionais liberais, né? Advogados, jornalistas e tudo mais. E eles elaboram esse movimento contra o governo. Galera da camada mais popular participou, mas não participou muito desse movimento, né? Esse movimento ele é bem característico pela participação da elite. Outra característica bem interessante da Inconfidência Mineira, eles tinham influência do iluminismo, mas mesmo tendo influência do iluminismo, eles não queriam o fim da escravidão. É de imaginar porque são da elite, né? São escravocratas, precisam do escravo para a sua produção. Como eu falei para vocês, a Inconfidência Mineira ela nem chegou a ocorrer, né? Eles, como diria entre aspas, foram x-novados, né? Foram delatados, né? Assim, sobre o movimento. Um dos inconfidentes chamado Joaquim Silveira dos Reis, em troca do perdão, entregou todo mundo. Todos os inconfidentes foram presos, degregados, né? Foram expulsos do país e enviados para colônias portuguesas na África. Só que alguém tinha que ficar aparecendo, alguém tinha que servir como Cristo, né? Para mostrar a força do poder real. Então, o que, que acontece? Surgiu a figura de Tiradentes. Tiradentes foi preso, ele foi julgo chamado líder do movimento da Inconfidência Mineira. Ele foi preso e foi esquartejado enforcado e esquartejado e suas partes levadas para as regiões da região mineradora, né? Gente, olha só, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele não foi tão herói assim, né? Ele nem era líder do movimento, mas como ele era aquele que tinha menos grana, eu acho que por isso que ele foi pego para ser assim. A conjuração baiana ou revolta dos alfaiates também foi uma revolta por causa de preços, né, coisas do gênero. Essa sim foi organizada por uma parte de grupos intelectuais, mas a grande maioria dos líderes, dos conjuradores, eram da classe mais baixa, né? Eles eram das camadas populares, sapateiros, escravos, mestiços. Até eu falei alfaiate, né? Porque a liderança tinha alfaiate. E o que, que acontece? Por que tem um movimento? Uma crise econômica lá. Por que ocorreu essa crise? Porque a capital foi tirada de Salvador e foi levada para Rio de Janeiro, né, a capital do... E com isso, o que, que acontece? A capitania de Salvador tentou aumentar os impostos para cobrir esse valor perdido. O que, que aconteceu? O povo se revolta contra esse movimento de altos impostos. Também era influenciada pelo iluminismo. O movimento teve seus líderes, né, João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, todos pobres, né? E esse movimento queria a proclamação da República, o fim da escravidão e uma liberdade comercial, né, que a galera pudesse comercializar com quem quisesse. A verdade é que também eles foram denunciados, né? Eles foram entregues por pessoas do movimento. Todos os líderes foram presos, enforcados e esquartejados também. Lembrando, gente, sempre lembre que crime de revolta é crime de lesa majestade, né? Um crime de traição. Então, todo crime de traição ao rei é um crime que leva à morte. Eu vou ter uma pequena observaçãozinha aí para vocês verificarem que na conjuração mineira e baiana, elas são, o que, que elas têm de, de parecidas e de diferentes? Eu só coloquei a diferença aí, mas o que, que ela era parecida? Primeiro, ambas eram influenciadas pelo iluminismo e ambas queriam liberdade contra Portugal. Quais são as diferenças? A mineira foi feita pelas elites e não queria o fim da escravidão. A conjuração baiana ela foi feita pelas camadas populares
e queria o fim da escravidão. Ok? Tem essa diferença aí. Agora, esses movimentos, agora as lutas, as revoltas na América Espanhola. Primeiro, bem diferente da América Portuguesa, elas só tinham um caráter regionalizado, né? Tipo, um caráter de não querer se libertar da Espanha. Também tiveram influência do iluminismo. E por que isso? Porque cada região da Espanha tentou fazer um movimento diferente de luta. Não estamos falando de independência da América Espanhola, nós estamos falando de algumas revoltas coloniais que ocorreram na América Espanhola. Como era a sociedade da Espanha, líderes lá, né, os grandes dominadores da política, os chapetones ou peninsulares, né, que eram espanhóis que viviam na América, vieram para administrar. Crioulos, que são os filhos desses espanhóis nascidos na América, geralmente os grandes fazendeiros eram crioulos. Mestiços, né, mistura de raças, né, branco com negro, negro com índio, índio com branco, branco com índio, coisas do gênero, né? Lembrando que branco e negro é mulato, branco e índio é caboclo, e índio e negro é cafuso. Tá? Tem essa mistura racial aí. Eles eram os pequenos comerciantes, artesãos, assalariados e tudo mais. Os indígenas e os africanos que eram a mão de obra. Eu botei uma observaçãozinha aqui bem interessante. Qual era o grande conflito? Porque os crioulos que tinham poder econômico, né, os grandes latifundiários, eles também, por ter poder econômico, eles também queriam ter poder o quê? Político, coisas que eles não tinham, tá ok? Quais são as revoltas? Duas revoltas que a gente vai falar rapidamente aí. A de Tupac Amaru, que foi uma revolta contra a cobrança de altos impostos também. José Gabriel, ele era um curaca, né, um líder regional, se revoltou contra essa cobrança de altos impostos da coroa sobre essas regiões, né, sobre as fazendas. Então, o que, que acontece? Ele mudou o seu nome, ele se dizia descendente de Tupac Amaru primeiro, que era o grande líder inca, né, nessa luta, e mudou seu nome para Tupac Amaru II, e com a ajuda da sua mulher Micaela, começaram a lutar contra o governo espanhol. A verdade é que eu não botei aqui, mas Tupac Amaru foi traído, né? Porque ele foi preso porque ele foi chamado para conversar, para fazer um acordo. Prenderam ele. Ele foi executado, ele e a sua esposa. Já o movimento cumeneiro, ele é um movimento também contra a alta taxação, que a galera, os comerciantes, os povoados se juntaram e começaram a formar um que a gente chama de El Comuns, né? Um grupo para fazer discussões para se revoltar contra essa dominação espanhola, liderados por dois crioulos, né? Um general Juan Francisco e o capitão José Antônio, que era um mestiço. Eles foram meio que deixados de lado, porque quando o movimento começou a ficar muito radical, os crioulos, com medo da repercussão, abandonaram e deixaram ele. Acabou que eles foram presos pelas autoridades espanholas e Galão foi preso e enforcado. Tá ok? Galera, peço que vocês não deixem de ler o capítulo do livro, façam os exercícios e espero que essa aula aí tenha ajudado vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a escola e a gente discute aí. Um forte abraço, beijo!